o nosso seminário é um seminário de trabalho, né? Então a gente precisa dar objetividade, naturalmente, e é o que a gente pretende fazer. Estamos aqui para discutir mais profundamente o índice no PES, né? Divulgamos esses dados já, mas a divulgação, né, é importante, mas eu sinto ainda que é necessário discutir alguns aspectos, né, para que realmente o entendimento sobre essa ferramenta possa ser aumentado, né? Isso é importante para a gente e, enfim, para todos. Na verdade, é o que a Rosana falou, é um instrumento que a gente imagina que pode, fundamentalmente, contribuir para a formulação de políticas públicas. Por isso que os resultados alcançados nos 9 municípios do Rio de Janeiro, da região norte fluminense, eu não gostaria que alguns pudessem entender como crítica. Não se trata de criticar um município ou outro. Na verdade, existe uma metodologia que nós criamos, né, que está aí disposta para discussão, e essa metodologia permitiu esses resultados, né, e, na verdade, mostra possibilidades de melhorar alguns índices, né, que vamos encontrar aí. Não se trata de uma crítica, naturalmente, sim, devemos olhar isso com esse olhar, né? Olha, tem um indicativo aí de que eu posso realmente melhorar um determinado índice e também pensar, né, em estratégias, vamos dizer assim, para potencializar economicamente o município. Essa é a ideia. Eu vou usar uma tecnologia do meu amigo Manuel Molina, que é sofisticado, naturalmente, eu preciso dizer isso, né? E a gente tem que acompanhar essa sofisticação, né? Bem, então, conforme eu já falei, o objetivo do nosso trabalho, né, não é comparar em termos absolutos municípios, porque chama a atenção muitas vezes das pessoas a comparação, São Francisco com Campos, São Fidélis com Campos, não é comparar em termos absolutos esses municípios, que não dá para fazer isso, né? Então, a avaliação é relativa. Cada município tem uma dimensão de riqueza, tá? E é em cima dessa dimensão de riqueza que a gente quer saber, na verdade, o que é internalizado. Essa que é a ideia. Aliás, isso é uma preocupação muito antiga, já vem de 5 anos atrás, né? Até quando eu fiz o pós-doutorado mesmo, e que eu pressionei tanto o Arica que ele teve que me ensinar muita coisa, entendeu? E aí nós conseguimos aplicar alguns métodos estatísticos para entender melhor isso, ou seja, a capacidade de absorção da riqueza, das externalidades que são geradas, o quanto eu aproprio isso ou não aproprio isso. Essa é a discussão, tá certo? Podemos observar que municípios como, por exemplo, São João da Barra e São Francisco, eu acho que é bem interessante essa comparação. São João da Barra, vamos dizer, antes de 95, né, vamos dizer assim, representava todo aquele território de São Francisco e São João da Barra. Em 95, o Raul Ferra, prefeito em São João da Barra, é isso mesmo? São Francisco foi emancipado, né? E logo a seguir, lei do petróleo, né? Os recursos de royalties de participações especiais começaram a se acelerar e São João da Barra se transformou no município produtor de petróleo. São Francisco não. Então São Francisco está entre Presidente Kennedy, no Espírito Santo, e São João da Barra, municípios produtores de petróleo, e São Francisco não é. Então, veja bem, São Francisco, com isso, tem o equivalente a, eu até anotei isso aqui, 8% do valor adicionado de São João da Barra, da riqueza gerada por São João da Barra. Ou seja, São João da Barra tem uma riqueza que equivale 11, qualquer coisa à riqueza de São Francisco. Tá certo? Então, quer dizer, São João da Barra é uma cidade muito mais rica, naturalmente, né? O que a gente quer entender é exatamente isso. Até que ponto essa riqueza impacta no bem-estar da população? É isso que a gente quer saber. E o objetivo do nosso trabalho vai nessa direção. Então,
para isso, né, nós não desenvolvemos uma estatística altamente sofisticada, não é nada disso. Eu diria que o diferencial é exatamente a identificação de variáveis que possam refletir melhor isso. Até porque o que nós conhecemos em termos de indicadores é o PIB, né, o Produto Interno Bruto tão conhecido, né, Índice de Desenvolvimento Humano, Índice Firjan de Desenvolvimento Econômico. Quer dizer, esses índices a gente pode fazer muitas críticas, mas muitas críticas realmente. Então, por isso, nós fugimos dessa ideia do desenvolvimento econômico. Quer dizer, nós buscamos, na verdade, entender a dinâmica econômica local. Eu diria que é um passo anterior a desenvolvimento, porque você, conhecendo essa dinâmica, você pode criar estratégias, né, voltadas para o desenvolvimento. Essa é a ideia, tá certo? E aí, quer dizer, nós trabalhamos então com estas variáveis que estão aqui. Por exemplo, investimento público. Entendemos que o investimento público, né, ele tem um papel importante nessa questão da fixação da riqueza local. A movimentação comercial é o ICMS, quer dizer, na verdade, todo o território tem o seu processo de compra e venda, né, a movimentação comercial. Então, ela é importante para isso também. O estoque de emprego e renda no comércio, né, por que no comércio? Porque, na verdade, o comércio materializa, né, toda essa dinâmica econômica local. A movimentação bancária, a mesma natureza, né? Você tem as agências bancárias e os munícipes vão lá, depositam, pegam crédito, investem o seu dinheiro, né? Isso acontece também. E a última variável que nós consideramos aqui é uma parcela complementar àquela condição de vulnerabilidade, ou seja, como nós não poderíamos trabalhar com a vulnerabilidade em si, porque a nossa medida vai de 0 a 1, e quanto maior, melhor. Eu não poderia considerar a maior vulnerabilidade como um indicativo de qualidade, né? Então, nós trabalhamos com um diferencial, né? De 0 a 1, enfim, é o que nós trabalhamos. E aqui tem a metodologia, eu vou falar rapidamente, mas, na verdade, a metodologia é muito simples, né? A gente vê a relação dessas variáveis, né? O percentual que o município faz, de fato, né? E compara com um padrão. Esse padrão é o padrão nacional. Por que isso? Porque a gente pode trabalhar qualquer município no país. Tá legal? Então, por exemplo, no investimento, talvez fique ruim para ver aqui, mas é a relação do investimento municipal que se dá através do gasto e investimento sobre as receitas correntes, tem lá um padrão percentual, não é isso? E ele é comparado com o investimento padrão do país. Que investimento é esse? Eu não inventei nada, não invento nada. A literatura econômica diz o seguinte, que a riqueza de um país, em média, 80% é consumo, 20% é investimento. É o que diz. Então, eu peguei esse 20% para comparar, entendeu? E aí tem um desdobramento aqui. Eu vejo o investimento em relação ao valor adicionado, eu vejo o investimento, a média do investimento ao longo dos últimos 20 anos, né? E a previsão do investimento e o que ocorre de fato. Eu desdobrei isso aqui para facilitar, para melhorar, né? No caso do ICMS é a mesma coisa. Eu tenho uma entrada de recursos, né? De transferência, fruto das atividades econômicas, que eu calculo, né, esse valor em relação à receita corrente, quanto representa, e comparo com a carga tributária do país. Foi um indicador que eu achei que poderia, enfim, ajudar, vamos dizer assim, a entender esse movimento para qualquer município, né? E também tem o desdobramento do ICMS, que eu observo em relação às transferências correntes, né, ao valor adicionado e a previsão dele também, né? No caso do estoque de emprego e renda, também eu observo o emprego no comércio em relação ao emprego total e avalio conforme a mesma relação no país, tá certo? Emprego e renda, e tem uma média aqui desse indicador, né? A movimentação bancária, eu trabalho com a variável crédito,
o montante de crédito que é tomado nas agências bancárias, e depósitos, né? Depósito à vista, depósito a prazo e à vista e a prazo, exatamente. E a poupança, depósito em poupança. E eu comparo com o padrão do país também, tá certo? E a vulnerabilidade, a população, né, que é dependente, segundo a Transparência Federal, em cada município você tem um quantitativo de indivíduos, né, que é dependente, e observo essa relação com a população apta ao trabalho, que vai de 16 até os 59 anos. Foi a maneira que nós achamos para entender, não é? A dinâmica. E aí nós temos o nosso INDEL, que é o índice médio, que ele vai de uma baixa dinâmica, quando ele alcança um índice médio de 0 a 0,4, de uma dinâmica regular, quando esses indicadores, né, estão entre 0,4 e 0,6, a dinâmica moderada, resultado entre 0,6 e 0,8, e uma alta dinâmica, resultado superior a 0,8. Então, com base nisso tudo, a gente aplica utilizando essas variáveis que aí estão, né? Já falei anteriormente, né? Mas aqui tem uma lista de todas as variáveis que são trabalhadas. Isso aí vai ficar, está disponível, tem meu assessor ali para assunto tecnológico, né? Está disponível no nosso site. O site, né? Pode consultar o site, tem tudo lá, né? E aí sim, aqui a gente tem já o cálculo disso tudo. Eu não sei se está dando para ver bem aí, mas eu vou tentar mostrar. Aqui tem os 9 municípios da região Norte Fluminense, né? Eu tenho o índice final de 2022 e de 2021. Tá certo? Já tinha calculado 2021, calculei 2022, né? E o que a gente observa? Que, na verdade, 3 municípios, numa avaliação comparativa, né? 3 municípios atingiram aquele índice de alta dinâmica. 3 municípios. Quais são esses municípios? São Francisco do Itabapoana, observem, São Fidélis e Campos dos Goytacazes. Aí nego pira. Quer dizer, como é que é isso, né? São Francisco, isso não é possível. Isso tem que estar muito errado, né? E os demais, né? Cardoso Moreira vem aqui abaixo, os demais alcançaram uma dinâmica moderada, né? Começando por Cardoso Moreira, Conceição e tal, e aqui por último São João da Barra, né? E aí a gente destaca o seguinte, que comparando com 2021, Campos teve um grande destaque, né? Ele cresceu esse índice em torno de 77%, né? Em 2022 com base em 2021. Né? Observe que São Francisco que cresceu 77%, Campos cresceu 19%, 20%, e São João da Barra avançou também, cresceu 12,5%. Então, esses 3 municípios avançaram mais, né, em 2022, com base em 2021, no índice final, tá certo? No índice final. Aqui nós temos alguns municípios que tiveram perdas, como, por exemplo, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, tá? Isso no índice médio total, tá certo? E aqui tem uma relação desses municípios, né? São Francisco encabeçando, naturalmente, São Fidélis, Campos, enfim. Então, a nossa preocupação maior é exatamente justificar isso, né? Aí que está o grande esforço. Sim, mas o que representa isso, na verdade, né? Então, aqui eu tenho... Também está um pouco ruim de ver, desculpe, viu? A gente vai melhorar isso da próxima vez. Planejamos, mas... nós temos aqui esses índices, né, que eu já citei, que é o médio final, eles abertos, né? Por investimento, ICM, emprego, movimentação bancária. Quando a gente olha esses municípios, né, a partir do índice de investimento público, tá certo? A gente observa alguns municípios
que avançaram realmente. Por exemplo, São Francisco, né? Ele apresentou um índice médio de investimento público de 0,4, Campos 0,4 também, e aqui em Macaé 0,33 e São João da Barra 0,45. São João da Barra alcançou o maior índice de investimento público. Bem, a princípio pode gerar desconfiança, não pode gerar desconfiança, é isso? Mas eu quero realmente provar que isso é verdade. Observe que... eu acho que... Olha, Molina, isso não... investimento público, está aqui, os valores de investimento público, né? Aqui valor absoluto, né? Observe o seguinte, lembra que nós falamos lá atrás que São João da Barra teve um crescimento importante do investimento público, né? E aqui a gente mostra, observe que São João da Barra investiu em 2021 880 milhões. Em 2022, São João da Barra investiu 59 milhões. Então, houve um crescimento bastante importante, né? Observem que Macaé saiu de 51 milhões em 2021, foi para 218 milhões em 2022 de investimento. Importante, né? Campos dos Goytacazes investiu 9 milhões em 2021 e foi para 120 milhões em 2022, né? E São Francisco, já tinha falado, 4 milhões para 19 milhões. Então, com aqueles dados que eu mostrei anteriormente de investimento, eles estão refletidos aqui. Quando eu avalio esses gastos, né, em taxas relativas, olha o que acontece. São Francisco atingiu o maior percentual considerando investimento sobre as receitas correntes. Tá certo? Depois, São João da Barra, 7,56%, Macaé, 5,88%, Macabu, 4,24%, Campos dos Goytacazes, 4,12%. Então, quer dizer, com isso a gente prova que a evolução a nível de investimento, né, se deu exatamente por um maior esforço de gasto de investimento desses municípios em 2022. Né? Devemos considerar também que 2021 foi um ano bastante complexo, né? Quer dizer, um ano da pandemia, né, que dificultou muito, e 2022 já encontramos uma atividade econômica em melhor condição de equilíbrio, né, e os municípios puderam avançar. Tanto é que, no aspecto geral, a gente observou uma evolução bem positiva em 2022, com base em 2021, dos municípios da região norte-fluminense de maneira geral, tá certo? Então, a gente volta aqui para olhar outro índice. Por exemplo, olha o que acontece aqui com o índice de ICMS. O índice de ICMS, a gente vai observar que Cardoso Moreira é o único município que atinge alta dinâmica, né, no que diz respeito à movimentação de comércio. Quer dizer, é uma movimentação relativa. Não é? Quer dizer, eu insisto em dizer que o que a gente quer saber é o que é internalizado naquela riqueza que é gerada. Porque o volume absoluto de riqueza gerada não diz muita coisa. Né? A gente vai na frente confirmar isso ainda. Então, observe que os outros municípios têm, enfim, por exemplo, São Francisco tem 0,64, né? Macabu 0,67, enfim, Campos 0,49. Isso mostra, por exemplo, no caso de Campos, vamos dizer assim, a dificuldade que a gente observa a olhos nus, né, da atividade comercial, que é uma coisa que está bem evidente para todos nós. Apesar de ser um setor importante no município, a gente observa que existe algumas dificuldades, que é necessário repensar realmente essa questão comercial aqui em Campos dos Goytacazes, né? E no caso de Cardoso Moreira, a gente vai justificar isso um pouquinho lá na frente. Né? Por que ele tem esse índice tão elevado? Né? E o outro índice de emprego, a gente observa que alguns municípios extrapola que é esse indicador maior.
Isso pode chamar a atenção também, mas por que esse índice extrapola 1, né? Porque, na verdade, eu estou comparando com o padrão do país. Padrão país. E, nesse caso, esses municípios apresentam uma dinâmica importante no contexto de sua riqueza gerada, tá certo? Nós vamos ver por que disso depois, tá? A mesma coisa a movimentação bancária, né? E também o índice de complementar da vulnerabilidade, que aumenta bastante aqui, tem uma explicação bastante razoável. Em 2021, o auxílio, os benefícios, né, governamentais para proteger a sociedade e as empresas da pandemia, né, esses benefícios eles impulsionaram muito realmente a transferência de recursos. E o número de dependentes ficou bastante substancial em 2021. Em 2022, essa situação se inverte, né? Então, o número de dependentes cai muito. Como que interessa para a gente é o diferencial? Isso impactou nesse índice tão elevado, o índice médio tão elevado, né? Nessa categoria, tá certo? E aqui eu tenho, complementarmente, alguns indicadores desses municípios que nos ajudam a entender, né, melhor. Observe o seguinte, aqui eu tenho o valor adicionado que é a riqueza, podemos considerar como a riqueza no interior de cada município, né? Então veja que Campos tem um valor adicionado de 15 bilhões, né? Macaé tem um valor adicionado de 25 bilhões, quer dizer, isso é uma contabilidade, por isso que é difícil você trabalhar com valores absolutos. Isso é uma contabilidade. Que você tem toda uma movimentação do petróleo em Macaé, empresas, né, que atuam no setor petrolífero, que é contabilizado. Esses valores são contabilizados. Não é? Mas não quer dizer que a parcela importante disso é fixado localmente. Essa que é a questão. Né? Macaé tem essa característica de ser sede, né, de empresas que atuam na atividade petrolífera. Daí, Macaé, com uma população bem menor que Campos, observe que aqui estamos falando em 2022, Campos, segundo o IBGE, né, naturalmente, tinha aqui 483 milhões de habitantes. Macaé, aqui, 246 milhões de habitantes. Né? Então, esses dados foram disponibilizados aqui, levantados, para que a gente pudesse identificar o valor adicionado per capita. Aí melhora a análise. Né? O valor absoluto é meio complicado. Agora, quando você compara isso com a população, você tem uma renda per capita para cada município que possibilita entender melhor. E aqui a gente observa o seguinte, que considerando a riqueza pelo valor adicionado per capita, o município mais rico da região norte fluminense é Quissamã. Bem, é óbvio que dá para entender bem isso. Tem uma população muito pequena e tem um valor adicionado potencializado pela produção de petróleo, pelas rendas petrolíferas. Né? Então, o município de Quissamã, ele tem a primeira colocação no valor adicionado per capita. O segundo é São João da Barra. Também, da mesma forma, São João da Barra tem 9 bilhões de valor adicionado e tem 36 mil pessoas, habitantes. Então, a sua renda per capita é de 252 mil reais. 253 mil reais. Então, segundo lugar. E terceiro lugar é Macaé. E por aí vai. Quem imagina que Campos é uma cidade mais rica? Não é. Campos ocupa o quinto lugar. Porque Campos tem um valor adicionado bastante elevado, mas tem uma população enorme. Tá certo? Então, Campos ocupa o quinto lugar. Quando a gente observa agora esta classificação
em termos de dinâmica econômica, a gente vai observar que São Francisco ocupou o primeiro lugar, São Fidélis o segundo, Campos dos Goytacazes o terceiro lugar. Bem, eu acho que o mais importante é encontrar argumentação para isso, né? Hoje mesmo, numa reunião com o Ranulfo, que já foi embora, Ranulfo? Foi embora o Ranulfo? Foi no banho. Comentávamos sobre isso, né? Sobre isso, na comparação com São João da Barra e São Francisco. A gente vai ver aqui um pouco na frente, é melhor. Aqui, muito bem. Por que Cardoso Moreira, São Francisco, por exemplo, né, ocupa lugares tão representativos? Eu trouxe indicadores da economia, por exemplo, área colhida da atividade agrícola, porque a nível de município você tem uma certa limitação em termos de indicadores econômicos, tá certo? E esses dados estão mais disponíveis, são importantes para a gente entender. Observe que a área colhida na região norte fluminense, Campos dos Goytacazes, tem uma parcela de 58% e São Francisco uma parcela de 35%. Os outros municípios realmente têm uma certa dificuldade ou não entendeu a importância do seu território no contexto do setor agropecuário, né? Então, isso chama atenção. Se Campos tem uma área de equivalente a 58%, São Francisco 35%, isso é um fator de riqueza importante. Concorda? Que a gente vai complementar olhando, por exemplo, o valor dessa produção. O valor da produção em São Francisco do Itabapana é quase do tamanho do valor da produção em Campos dos Goytacazes. Isso quer dizer o seguinte, que a produtividade agrícola em São Francisco é bem superior à produtividade agrícola de Campos dos Goytacazes. O que nos leva a pensar o seguinte, volto a frisar que isso não é uma crítica, evidentemente, a nenhum gestor, a literatura internacional mostra, enfim, diversos artigos, né, que apresenta o quadro econômico de países produtores de petróleo, né, com riqueza realmente bastante substancial e que amarga uma pobreza drástica. As discussões que a gente observa é que a facilidade, vamos dizer assim, no que diz respeito à entrada de recursos oriundas do petróleo, gera uma certa acomodação. É isso que diz a literatura, né? Gera uma certa acomodação. Então, quando você pensa, por exemplo, né, num setor econômico, agropecuário, que tem um padrão de valor muito inferior ao padrão de valor dos investimentos, oriundo dos investimentos em recursos naturais, te leva naturalmente a ignorar isso. Eu vou mexer com atividade agropecuária porque se eu tenho um setor tão relevante, o Estado do Rio de Janeiro é assim. Se a gente observar, o Estado do Rio de Janeiro é assim. Não é? Então, observe que no caso de São Francisco, ele não tem essa posição de Campos, né? Nem de São João da Barra. Então, ele potencializa o que ele tem, o recurso que ele tem. E aí, o que a gente observa, podemos dizer que a produtividade agrícola, né, considerando o real hectare, que na região norte fluminense é de 9 mil por hectare, Campos dos Goytacazes atinge 7 mil e São Francisco atinge 11 mil reais. Quer dizer, isso quer dizer que, na comparação Campos com São João da Barra, com São Francisco, a produtividade é maior em São Francisco, em torno de 60%. Entendeu? Então, isso é uma realidade. E tem mais indicadores. Por exemplo, se a gente pega a produção leiteira, aqui tem uma melhor distribuição, a gente vai observar que Campos dos Goytacazes é importante, mas Cardoso Moreira, pelo tamanho de sua área geográfica, pela sua população, é também extremamente importante. Observe que, enquanto Campos tem 40% da produção leiteira,
Cardoso Moreira tem 11, São Francisco tem 15, São Fidélis tem 14. Tá? Aqui tem uma distribuição melhor, né? Mas se você comparar o tamanho de cada propriedade, você vê o quanto é importante essa atividade para esses municípios. Tá certo? E ainda em termos de efetivo bovino, também a gente tem uma distribuição bem interessante. 38% em Campos, olha, Macaé aparece com 13%, São Fidélis aparece com 13%. Então já começa, a gente começa a observar que esses municípios que teoricamente são municípios muito pobres, municípios miseráveis, talvez eles não sejam. Mas não quer dizer que tudo está feito, que não precisa fazer nada, não é isso. Mas eles apresentam indicativos de riquezas que são fundamentais e precisam ser vistos. E ainda a gente tem aqui a questão de vacas ordenhadas, que também mostra uma distribuição melhor. E aqui sim a produtividade leiteira da região norte fluminense, que é importante. Observe que, olha, a região norte fluminense tem uma produtividade de 1.325 litros vaca ano. Isso aqui é a região norte fluminense como um todo. Observe que à esquerda você tem 3 municípios que superam essa produtividade. Conceição de Macabu, aliás, Conceição de Macabu tem uma, como é que é o nome? Uma cooperativa muito interessante que distribui seus produtos por aí, né? Cardoso Moreira, que a gente não fala quase, né? Mas Cardoso Moreira tem uma produtividade de 1.600 litros. Quer dizer, tem uma atividade que exerce uma certa dinâmica, né? E São Francisco, né? E aqui os municípios que estão à direita aparecem com uma produtividade menor do que a região norte fluminense. Então a gente coloca esses dados da atividade agropecuária, mas também complementa com outros dados que são importantes. E aí sim a gente vai ter, vamos dizer assim, uma garantia maior de que o que nós estamos falando aqui não é mentira. Observe o seguinte, essa foi a conversa da reunião que eu tive com o Ranulfo hoje lá, né? As pessoas se assustam. Observe, eu quero resgatar o que eu falei anteriormente. O objetivo do trabalho é pensar no que é fixado, internalizado localmente, da riqueza que é gerada. É isso que é o nosso interesse. E aí, observem bem, São João da Barra é o município mais rico, segundo município mais rico da região norte fluminense, segundo o valor adicionado fiscal, né, e sua população, tá certo? Em São João da Barra, então, observe, ele tem 11 vezes mais riqueza do que São Francisco. São João da Barra tem uma riqueza maior 11 vezes mais que São Francisco. E aí já fica a primeira pergunta. Por que São Francisco tem mais crédito do que São João da Barra? Não é para pensar isso? Por que tem mais crédito do que São João da Barra? Porque a poupança em São Francisco é maior do que a poupança em São João da Barra. Aí aparece um indicador que é interessante. Quando você vai em depósito a prazo, quer dizer, os depósitos a prazo são operações mais sofisticadas, né? Que normalmente quem faz são pessoas que têm mais informação. Aquelas pessoas mais simples, muito mais simples, preferem a poupança tradicionalmente. É isso que acontece, não é mesmo? Então isso aqui é um indicador de concentração de riqueza. A gente pode considerar como indicador de concentração de riqueza. Como é que as operações de poupança, crédito, né? Enfim, depósito à vista é quase igual, tá vendo? São melhores em São Francisco e o depósito a prazo representa quase 10 vezes mais que São Francisco. Concentração de riqueza. Aquela riqueza toda que é gerada, a gente já viu um indicador de concentração, tá certo? E aí o que acontece? Mas por quê? Por que isso acontece? Eu estou falando de dinâmica econômica. E aí é muito fácil a gente entender, né? São Francisco de Itabapuana, quase todo mundo tem um pedaço de terra. Não é isso, Roberto? Inclusive o Roberto também. Tem um pedaço de terra.
Essas pessoas têm lá a sua produção para subsistência, coisa toda, né? Tem lá o seu recurso. E essas pessoas estão aptas, muitas vezes, a se cadastrar até mesmo num projeto social, informal. Então, na verdade, pessoal, isso é o padrão de informalidade econômica que a gente observa nesses municípios. Que você vai observar esse dinheiro que não aparece no emprego total, por exemplo, no emprego total não aparece, mas aparece no emprego no comércio e aparece nas operações bancárias. Tá certo? Esse dinheiro não vem do céu, ele vem da própria atividade econômica. Então, quer dizer, a gente tem um aprendizado daí, que é a informalidade. Isso precisa ser tratado. Precisa ser tratado para dar maior sofisticação a esta atividade econômica. E aí, quer dizer, é necessário repensar as políticas públicas, né? É necessário repensar. Primeiro que você não pode pensar mais política, muita gente já entende isso, a nível somente municipal. E tem que pensar de maneira sistêmica. Existe é preciso pensar a integração desses municípios por conta da escala. Quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro, tem uma produção agropecuária bastante representativa em termos de Estado. Entretanto, falta qualidade, né? Falta produtividade. E para você pensar esse aspecto competitivo, evolutivo, você precisa pensar de forma sistêmica. Tem que integrar, não adianta, entendeu? E aí, quer dizer, tem uma discussão a partir disso aí que é bastante complexa, né? Então, eu acho que com esses dados aqui, a gente consegue entender bem o nosso objetivo e clarear, vamos dizer assim, certas desconfianças, né? Quando a gente, muitas vezes, faz esse tipo de comparação, não é? E aqui eu separei aqui Campos e Macaé, porque, na verdade, observe, o crédito de Campos está 3 bilhões e meio. Macaé é 2 bilhões e meio. Quer dizer, então, em termos absolutos, né, eu não posso comparar com esses valores aqui, né? Agora, entre eles, eu posso, né? Dá para comparar e a gente tem uma ideia bastante razoável. E a gente olha, por exemplo, não só São Francisco, mas São Fidélis, que apresenta um indicador importante, também chama a atenção de muita gente. Mas o que é São Fidélis? São Fidélis tem uma atividade pecuária, Eduardo conhece muito bem isso aí, muito mais do que eu, que é importante. É uma cidade pequena, que você chega no centro da cidade, você vê uma dinâmica do comércio. De onde sai esse dinheiro? Se não tem emprego, se o valor adicionado é baixo, é informalidade. A atividade agropecuária, ela é informal, né? É muito informal. Então, observe que, olha, São Fidélis, se São Francisco, que é melhor do que o Senhor da Barra, tem 166 milhões de crédito, São Fidélis tem 245. Pô, entendeu? Quer dizer, é uma loucura. Olha, observem bem a poupança em São Fidélis, 221 milhões, né? São João da Barra, 140, São Francisco, 177. Então, esta atividade, que a gente tira daí algumas lições, esta atividade, ela é importante. Entretanto, ela é muito informal, né? E é preciso pensar a política no sentido, não de penalizar, formalizar para penalizar, nada disso. É formalizar o que for possível, né? E dotar esse setor de, vamos dizer assim, maior sofisticação, de maneira que você possa pensar atividades complementares, até industriais mesmo, né? E a visão da agroindústria. Não dá para você ficar trabalhando somente com o produto in natura, né? Não dá, é preciso pensar na atividade industrial. Quer dizer, essa atividade industrial, ela pensada sistemicamente, ela vai englobar o conhecimento, ela vai englobar serviços, ela vai englobar o comércio, a atividade de processamento, a atividade tecnológica. Quer dizer, de novo, Ranulfo, sobre o que nós falamos, nós somos dependentes de tudo. Você pensa na agricultura, não tem uma máquina para você colocar numa propriedade menor, porque as máquinas têm uma dimensão muito grande para áreas muito maiores, né? Como no Centro-Oeste e tal. Mas por que a gente não pode desenvolver uma tecnologia própria para nossas carências, as nossas necessidades? Afinal de contas, nós temos o conhecimento. Então, isso é uma outra questão importante, que você não pode pensar isoladamente nenhum fator, vamos dizer assim, de recursos.
um grande erro a gente pensar que podemos disponibilizar recursos para o setor, que podemos capacitar trabalhadores aqui, tudo isoladamente. Não dá, você precisa pensar sistemicamente, né? Enfim, quais são os nossos recursos, como potencializar esses recursos e como desenvolver atividades sofisticadas que possam, na verdade, pagar altos salários, melhores salários, não é mesmo? Aí sim, como capacitar, que nível de capacitação você precisa. Isso vai impactar em tudo, tanto no aumento de arrecadação para os governos, menor dependência de recursos externos, que é um outro problema muito sério, não é mesmo? E, quer dizer, redução da desigualdade, bem-estar da população, é tudo que a gente precisa fazer, não é isso mesmo? Bem, então, quer dizer, eu acho que eu tenho que parar por aqui mesmo, né? Porque eu quero também abrir espaço para a gente avançar. Eu só trago aqui para os senhores, na verdade, isso é um esforço que não é um esforço do nada, eu insisto nisso, isso já vem há algum tempo, começou, eu imagino, até no meu pós-doutorado, como eu falei anteriormente, né, em que eu tinha essa preocupação de entender um pouco mais disso. Publicamos um artigo na Revista do Nordeste, depois chegamos ao índice, né, que publicamos já numa revista do Rio de Janeiro e que publicamos também num Congresso Internacional de Tecnologia, até sobre São João da Barra mesmo, entendeu? Enfim, também uma discussão sobre os royalties de petróleo, né? O que representa, na verdade, essa riqueza, essa é a ideia. Não adianta você ter uma montanha de dinheiro, tá certo? Você tem que saber como tratar esse dinheiro, né? E tentar, de alguma maneira, fazer com que esses recursos, né, se fixem localmente. Não adianta você ter uma riqueza enorme e essa riqueza vazar. Esse é o retrato do Estado do Rio de Janeiro e, infelizmente, é o retrato de regiões petrolíferas. Tanto é que isso gerou até um termo conhecido, que é a maldição dos recursos naturais. Isso é um termo da literatura internacional. A África, não é? Parte da Ásia, América do Sul, é isso que a gente observa. Então, a ideia é que temos que pensar no potencial de recursos e desenvolver riqueza a partir da inserção do conhecimento. Essa é a ideia. Tá certo? Muito obrigado e me coloco à disposição dos senhores. Obrigado. Pode acender se quiser, Sim, pode se apresentar, professor Hamilton. Isso, Hamilton. Pessoal, ouve? Tá para ver. Então, a minha dúvida, em relação a esse índice que você apresentou, não apareceu no seu gráfico, nem a indústria e os serviços. Eu queria saber onde está no índice essa participação da indústria do serviço e se ela não aparece porque ela é neutra ou então ela é negativa ou positiva. Uhum. Veja só, primeiro eu quero dizer que a gente tem uma grande dificuldade em encontrar indicadores, né? Tá certo? Por exemplo, indicadores da indústria, você não vai encontrar em termos de município, né? Isso acaba chegando só no nível de estado, é complicado isso. Agora, quando a gente fala da movimentação do comércio, por exemplo, né? E do valor adicionado, quer dizer, essas atividades industriais, o que é o valor adicionado que você adiciona anualmente, tá certo? E aí o que você adiciona, tanto na fabricação, tanto na comercialização, então ele já está intrínseco a tudo isso, entendeu? E o comércio, ele tem uma característica de ser local, né? Local. Quer dizer, você admite pessoas normalmente da sua cidade, que moram ali, que gastam ali, entendeu? E os serviços, né? Também seria bastante complicado você separar isso por município. O comércio acho que tem mais a cara do que acontece economicamente no município, entendeu? E uma parte do serviço também está no comércio, essa que é a verdade. E muitas vezes, até o próprio Ranulfo colocou, que se substituísse, por exemplo,
a atividade de serviço pelo comércio, não melhoraria a situação de Campos, por exemplo, né? Eu até tentei fazer isso, não melhorou, não melhora, piora, pelo contrário, piora. Porque Campos, por exemplo, tem uma atividade comercial que eu diria que ela é uma atividade que acaba absorvendo consumidores de outros municípios menores. Ela é um polo, realmente, né? Quer dizer, por mais que alguns municípios, né, tenham constituído uma base comercial melhor, mas ainda depende muito de Campos. Então, nesta comparação com o comércio do Brasil, por exemplo, né, Campos supera. Se eu colocar serviço, Campos perde, porque a participação do serviço no país é superior. Entendeu? Então, o ICMS foi selecionado pela facilidade de dados, pela sua natureza, a natureza do ICMS. Entendeu? Quando eu pensei em serviço também, pensei no setor público. O peso do setor público, a incidência, dizer, onde é que entra o setor público? O setor público entra no investimento. Quer dizer, o investimento, ele é próprio do setor público, né? Tá certo? E a massa salarial? E a receita, quer dizer, na verdade, você tem o orçamento do município, né? A receita do município, né? Você tem receitas próprias, ISS, por exemplo, tem serviço aí, tem o ISS, tem as transferências do Estado, ICMS, por exemplo, e outros, né? E impostos federais também, e royalties de petróleo e tal, tudo entra aí nessas transferências. Sim, senhor Jefferson. Eu não sou especialista naturalmente em indicadores econômicos e sociais, mas eu tenho uma dúvida que é o seguinte: na hora que você vai compor um indicador, você faz uma média aritmética. Ao fazer isso, os indicadores, por exemplo, de vulnerabilidade e de investimento bancário, eles entram com o mesmo peso. Sim, não define peso, A pergunta é se isso não pode, de alguma maneira, mascarar, porque assim, o quanto da vulnerabilidade do indicador equivale de fato para uma dinâmica econômica, quanto que o ICMS, e quando eu coloco todos esses indicadores no mesmo nível, eu não consigo modular o que dá mais dinamismo ou não. Eu tô assim, quando eu olhei, então quando você olha o posicionamento de um ano para o outro, vamos supor, o indicador do comércio, ele melhorou muito, quanto isso pode mascarar de fato o que ocorre no resultado final desses dados. Se isso foi de alguma maneira questionado, porque são 5 indicadores que eu não sei se eles têm o mesmo peso. Quando eu comparo um de um município com o outro, eu posso fazer uma relação. Mas colocar isso no mesmo pacote, uma média aritmética, não uma média modulada, ponderada, se isso não pode, de fato, no resultado final, ou quanto isso representa, de fato, para a dinâmica econômica. Eu sei. E a outra, enquanto até no que um amigo falou, é o seguinte: eu me lembro uma vez, eu não sei como está hoje, há muito tempo atrás, o que o INSS arrecadava em Campos era muito menor do que recebia. As aposentadorias, então, tinha um aporte do governo federal no INSS muito forte aqui. Então, se a gente olha o índice de vulnerabilidade, vamos pegar o comércio ele ecoa naturalmente, em tese, as pessoas que gastam na cidade, que vendem. Então é um bom eco que a gente verifica. Mas o quanto desse eco ele foi impactado, por exemplo, em 2022, eu tive um exemplo aqui, ações sociais do governo federal, estou dando um exemplo, que foi para R$600, em média 680, dada a vulnerabilidade do município, e isso dinamiza o comércio. Eu estou dizendo o seguinte: existe um conjunto que às vezes eu fico, quando eu olho uma média aritmética, eu acho que elas podem ser muito influenciadas por algumas outras variáveis que não representam de fato a riqueza produzida localmente. É só uma dúvida, mas eu estou falando assim, esse comparativo
Sei, Só que me chamou a atenção. Não, veja só. Da modulação deles. Não, está certo. Você quer ver? Olha só. Na verdade, a escolha dessas variáveis, né? Se você observar, elas todas estão relacionadas de alguma maneira. Elas são relacionadas de alguma maneira, tá certo? A preocupação é ter uma visão do que é fixado. Por quê? Porque você tem uma riqueza a partir do PIB, do valor adicionado, que esta claramente não é fixada. Por exemplo, o emprego do comércio, ou o emprego total. Quer dizer, o emprego total é uma contabilidade de admissão e demissão, tá certo? Então o cara mora em Santa Catarina, trabalha em Macaé e ele é registrado em Macaé. Ele não vai a Macaé, por exemplo, tá certo? Ou o cara mora em Campos, trabalha em Macaé, vai lá trabalhar e volta, o Porto do Açu, essa coisa toda. Então o emprego total, você vai na Barra, tem um emprego total bastante representativo, que não mostra, na verdade, a dinâmica local, tá certo? Muito bem, então essas variáveis foram escolhidas porque, de alguma maneira, elas se relacionam. Observem bem, o investimento público é o que o governo gasta das receitas correntes. Gasto em investimento público. Essas receitas correntes, né, nós estamos falando de receitas geradas internamente e transferidas. Então, o IPI, está tudo envolvido nisso aí, concorda? Quando a gente fala em transferências federais, eu estou falando de imposto de renda, estou falando de IPI, só que não dá para você separar tudo isso a nível de município. Não tem a mínima condição, tá certo? Então, quer dizer, o investimento tem essa característica. O comércio aqui, né, que é o ICMS, que é o que chega para o município, né, ele está relacionado ao que você agrega, ao que você adiciona. Você compra de fora e adiciona. O que você adiciona? Eu adiciono, por exemplo, trabalho, mão de obra que eu pago, eu adiciono lucro do empresário, eu adiciono pagamento que eu faço aos juros, tá certo? Tudo que eu adiciono entra ali, né? O emprego no comércio, ele reflete exatamente essa dinâmica, essa demanda no comércio local, ou melhor, a demanda no comércio local faz com que as empresas contratem gente dessa cidade, que vão naturalmente consumir. Aquela relação, não é, que se faz entre a renda e o consumo. Tá? A movimentação bancária, quer dizer, está ligada a tudo isso. Quer dizer, é onde acontece o ingresso desses recursos, tanto em termos de depósito, não é, quanto em termos de crédito que o banco concede à população, quanto às transferências de aposentadorias, de pensão, etc. Tá certo? Toda essa movimentação acontece via bancária. E a questão da vulnerabilidade, quer dizer, quando eu falo desse diferencial, é que eu estou considerando uma massa de trabalhadores, não é? Que uma parcela é dependente de incentivos que vêm, de recursos que vêm, que gasta também no comércio, etc., etc. E a sua capacidade de consumo a partir das suas iniciativas próprias, né? Seu emprego, etc., etc. Então, essas variáveis estão integradas. É evidente que alguma subjetividade pode ser observada, não que é perfeito, né? Ela pode ser observada como tudo que utiliza dados econômicos tem subjetividade. Entendeu? Até se eu tentar dar peso a isso, eu vou ser subjetivo também. Não existe uma... Sim. Elas são integradas. Uhum. Investimento público, campo, de 9 para 120. Sim. Outra cidade se tornou na Barra, pegou aí de 9 e foi para... Sim, investimento público. Essa renda dos vulneráveis, né, que o governo federal joga em campos, ela também dinamiza o ICMS. Sim, claro que sim. Essa renda aí é considerável, né? Sim. Uma renda qualquer, né? INSS, Sim. né? Produtos sociais, entendeu? Tudo isso reflete lá no ICMS. Perfeito, está tudo integrado. Quer dizer, No valor adicionado. lembra que nós falamos anteriormente, a riqueza é consumo mais investimento.
E aí tem esse desdobramento todo. A questão da ponderação já foi levantada realmente, mas eu também teria uma certa dificuldade em definir pesos para isso, entendeu? Então, por isso que esses índices são abertos. Eles abrem, o investimento eu abro, o ICMS eu abro. Mas a maior utilidade do índice, você demonstrou mesmo nos gráficos, é saber aonde está, né? Onde estão os elementos que distinguem positivo e negativamente. Quer dizer, todo o teu esforço mostrar isso. Né? Sim, sim. Não adianta ter petróleo se você não tem uma dinâmica Exatamente. endógena Exatamente. que faça esse negócio girar e ter um fator multiplicador. Então, reformulando a questão, só para não me alongar, reformulando a questão em termos da participação da indústria, com essa dificuldade, talvez seja interessante, né, para trabalhar nessa perspectiva de mapear as causas e os elementos que determinam o dinamismo, o conceito da complexidade econômica. Quer dizer, o quanto é da distribuição dos setores econômicos em cada... Acho que seria uma coisa interessante para o índice, que isso talvez pudesse fazer a gente correlacionar a questão da complexidade econômica na dinâmica do desenvolvimento também. Sim. Certo? Porque aí você ia acabar pelo resto, você tem dificuldade do índice industrial, mas ia acabar aparecendo a indústria como o resto, que você não conseguiu. Né? Você conseguiu medir tudo menos aquilo, mas você consegue fazer um índice de complexidade, que pode vir também a explicar essas variações do índice de desenvolvimento local. Eu falei anteriormente para você, existe muita dificuldade em você identificar dados sobre algumas atividades econômicas a nível municipal. Você não tem, entendeu? Então, eu acho que essa questão da complexidade, eu acho que ela poderia ser pensada posteriormente, depois de políticas públicas a partir da identificação dos seus gargalos. Você identifica gargalo, desenvolve estratégia para melhorar as atividades e tal. Aí sim, você vai dando uma melhor complexidade às atividades econômicas. Por exemplo, a agroindústria, eu falei da informalidade. São Francisco vende o abacaxi informalmente, né? Mas esse abacaxi poderia gerar uma agroindústria. Aí está um indicador de sofisticação, né, da própria atividade. Né? Mas isso depende, naturalmente, de um grande planejamento, né, que não vai depender somente de São Francisco, e sim de um planejamento mais integrado, né, de forma que você possa pensar